como o Júnior disse, hoje é um dia muito feliz receber vocês aqui. Nós estamos começando uma semana de comemoração do aniversário de 72 anos dos Operários da Verdade. Essa semana vai ser uma semana bem diferente, a dinâmica vai ser bem diferente. Hoje nós iremos começar com uma apresentação musical, mas por alguns problemas técnicos a gente vai finalizar com ela para vocês, tá? E essa semana, hoje, o tema é Alta de Souza. E durante a semana vão ter vários temas. Todas as palestras vão iniciar com uma apresentação musical de pessoas participantes da casa ou pessoas espíritas de outras casas aqui de Jundiaí, tá? Nessa semana teremos também os temas sobre Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e Allan Kardec. Finalizando no sábado à noite com uma apresentação e uma palestra do Moacir Camargo. A gente conta com a presença de todos, que é muito interessante a palestra dele, tá? Então a gente vai dar início, só mudando um pouquinho a ordem da atividade, tá bom? Obrigada. Vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora. Até tinha, mas elas eram completamente ignoradas pela crítica. Literatura é coisa de homem, diziam os gênios da época. Eu fui uma exceção. Embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade, fui uma escritora reconhecida em vida. Sou uma mulher do interior. Nasci em Macaíba, em 1876. Minha cidade era o principal centro econômico e político do Rio Grande do Norte. Pude estudar no tradicional colégio católico, mas tive que voltar após ser diagnosticada com tuberculose. Segui estudando por conta própria e lendo tudo que me caía nas mãos. Venci a resistência dos círculos literários masculinos e passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas. Meu primeiro e único livro, publicado em vida, Orto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro de todos os tempos, Olavo Bilac. Sou Alta de Souza, uma cidadã negra brasileira. Desce meu pai, a noite baixou mansa, nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aninharam-se aqui no peito meu, onde, chorando, a negra dor descansa. Quando morreste, eu era bem criança, balbuciava assim o nome teu. Mas deste rosto santo que morreu, já não conservo nenhuma lembrança. A noite é clara, e eu, aqui sentada, tenho medo da lua embalsamada. Corta-me o frio, a alma comovida. Se lá no céu o teu coração padece, vem comigo rezar a mesma prece. Tua bênção, meu pai, dará a vida. Poema Meu Pai, Alta de Souza. Mais uma vez, muito bom dia. É até difícil apresentar depois disso, né? A gente fica até, mas tudo bem. O Centro Espírita Operários da Verdade foi fundado em 28 de setembro de 1941, onde o seu presidente fundador, o Sr. Mortensen Júnior, colocou no Estatuto praticar a caridade e semear a verdade. São esses os pilares centrais desta casa abençoada que nos recebe sempre com muito amor e muito carinho. Hoje vou falar sobre Alta de Souza. E para confessar, quando eu entrei no centro e fiquei sabendo da campanha de fraternidade Alta de Souza, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava, muito menos imaginar quem era Alta de Souza. Poderia ser uma pessoa. Muito bem explicado pela nossa querida Carol. Alta de Souza, negra, mulher brasileira, que venceu muito sofrimento, muito obstáculo. E nós vamos iniciar hoje um pouquinho desse conhecimento. Vou iniciar lendo este poema, esta poesia, desculpe, de Alta de Souza, e peço que todos acompanhem. No reino do teu lar, em paz celeste, repara quantas sobras de fartura,
o pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Do que gastaste, tudo quanto reste, arrebata o melhor a varredura, e socorre a aflição e a desventura, que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume, na multidão que segue ao desalinho, e quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fugirá como estrela em teu caminho. No Livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta aos Espíritos da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão das ofensas. Jesus em seu Evangelho ainda nos diz: amai vossos irmãos, amai-vos uns aos outros. Para Jesus, a caridade ela ia muito mais além da esmola dada. É toda a relação que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles superiores, iguais ou inferiores a nós. O amor e a caridade é um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe tudo o que pudermos, assim como gostaríamos que fosse feito para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o título é Fora da caridade não há salvação. Tão importante que tem um capítulo só para ele. E nós, espíritas, temos o dever de entender, aprender, exercitar e praticar a caridade. Se divide em duas: a caridade moral e a caridade material. Nesta casa, abençoada, iluminada, que completa 72 anos, nós temos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Mas o que é esta campanha? Em 1950, Olídio Castro, espírita, veio do Recife para Campo Grande, trazendo toda a sua bagagem de conhecimento sobre a campanha do quilo de arrecadação de alimentos. Conheceu o senhor Ninfo Correia de Paula e fizeram a primeira campanha. O senhor Ninfo retornou a São Paulo e em 3 de março de 1953 começou a campanha de fraternidade na cidade de São Paulo, que era supervisionada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. O intuito: arrecadar alimentos e doações de todos os gêneros para as famílias necessitadas que eram cuidadas pela Federação. Abrir novas frentes de trabalho para tirar o Evangelho e a luz do Espiritismo de dentro da casa e levar até as ruas, nos lares, aonde as pessoas poderão receber mensagens de amor, de felicidade, de carinho, e ofertar a oportunidade a esses lares de praticar a caridade, além do exercício da humildade. Em uma campanha onde o senhor Ninfo estava coordenando, tinha a dona Meirig. A dona Meirig era uma médium ostensiva, clarividente, psicofônica, e observou no trabalho que uma jovem desencarnada, o espírito de uma jovem, trazia vários espíritos sofredores, maltrapilhos, sujos, até a campanha. E ela comentou com o senhor Ninfo, dizendo: será que não é o caso de obsessão? O senhor Ninfo deu atenção àquela observação, foi até Pedro Leopoldo para consultar Chico Xavier, aonde o espírito de Dr. Bezerra de Menezes não se demorou e veio ao encontro dar a orientação, que aquele fato era extremamente normal, porque no trabalho da campanha da fraternidade o plano espiritual estava trabalhando junto, e que aquela moça era Alta de Souza, a mentora
da campanha da fraternidade no Brasil. Depois disso, todas as tarefas sempre receberam muitas mensagens de incentivo e de amor deste coração valoroso, Alta de Souza. Esta poetisa, esse espírito maravilhoso, nascido em 7 de setembro de 1876, era a única menina entre 5 irmãos. Desde cedo, sofreu e passou por muitas provações. Aos 3 anos de idade, sua mãe desencarna. Aos 5 anos de idade, seu pai desencarna. Então, seus avós acolhem ela e os seus irmãos. 1 ano depois do pai ter desencarnado, seu avô desencarna. E a sua avó Silvina é que toma as rédeas da educação e dos cuidados de Alta e de todos os seus irmãos. Porém, aos 7 anos, aquela menina precoce, aquele espírito valoroso, já sabia ler e lia muitas e muitas histórias para crianças pobres, carentes e para os escravos. Aos 12 anos, um fato marcou muito a vida de Alta de Souza. Ela viu o seu irmão mais novo, Irineu, desencarnar queimado num acidente com um candeeiro. Este fato iria marcá-la para sempre, pois os seus poemas sempre têm uma forte impressão da morte e da infância. Seguiu célere a sua vida e foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, em Recife, onde a educação era primorosa, principalmente voltada para a religião. Na verdade, naquela época, a educação intelectual para o desenvolvimento de profissão era dada somente ao homem. A mulher era a parte religiosa, um pouco cultural, para que ela não fosse ignorante, mas ela tinha que se apresentar para a sociedade. Naquela época, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e os homens saíam. Em 1890, devido à sua fragilidade, ela contraiu a tuberculose e trancou a matrícula. Trancou também porque ela não concordava somente em ser doutrinada. Ela tinha uma capacidade grande. E naquela época não existia a penicilina ainda. Então a tuberculose tinha que procurar os melhores climas. Voltou para Macaíba. Porém, ela aprendeu a falar francês e o falava fluentemente. Naquela época, o berço da literatura renascentista veio da França. Ela conseguia ler sem problema algum e expandiu o seu acervo de conhecimento. Aos 17 anos, em Macaíba, já publicou suas poesias em jornais e revistas locais. Seguiu adiante. Se enamorou de João Leopoldo, um promotor de Macaíba, mas este namoro e um possível noivado fora proibido pelos seus irmãos. Alguns dizem que eles alegaram uma fragilidade da saúde. Eu acho que era ciúmes mesmo da pequena Alta. Enfim, ela suportou essa separação mais uma vez e seguiu adiante. Aos 23 anos, ela publica o seu primeiro e único livro, O Horto, prefaciado por Olavo Bilac, que só era jornalista, poeta e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Eu vou ler um trechinho do prefácio dele, que é simplesmente maravilhoso. O labor pertinaz de um artista, transformando as suas ideias, as suas torturas, as suas esperanças, os seus desenganos em pequenas joias, mostrando que ela escrevia com a alma, com o coração. Ela escrevia do fundo do seu espírito. Mas ela viu somente esse livro ser publicado. Ela também teve o título de maior poetisa mística do Brasil, porque ela se interessava demais por todas as religiões e pela morte. Para finalizar o seu livro, ela escreveu um poema, onde é exaltado o seu desencarne, como uma verdadeira premonição. E no dia 7 de fevereiro de 1901, ela desencarna aos 24 anos, em Natal. Passado algum tempo, Dr. Elias Barbosa publicou um livro chamado Um Mundo de Chico Xavier. E esse autor pergunta ao médium: Chico,
Você lembra de algum fato, de algum momento que te marcou, de algum trabalho que te marcou? E Chico respondeu sim. Certa vez estava em prece, concentrado para iniciar os trabalhos, e vi aproximar uma jovem com uma luz muito reluzente. Ela pediu papel e lápis, que eu peguei e começamos a escrever. Foi quando ela escreveu o soneto Senhora da Amargura. E o espírito da jovem chorava tanto, se emocionava tanto, e Chico disse que eu me emocionei e comecei a chorar junto. E a simbiose de energia foi tão grande que em dado momento eu não mais sabia diferenciar se os olhos dela eram os meus ou se os meus eram os dela. Mais tarde, Emmanuel vem dizer que se tratava de Alta de Souza, a nossa querida Alta de Souza, aonde foi a poetisa, é a poeta do plano superior, mandando sempre um incentivo necessário à campanha de fraternidade que leva o seu nome, por ela ser a mentora desta campanha, que abrange muito mais do que nós podemos entender. Aqui nós temos uma foto dos trabalhadores da campanha aqui da casa, juntamente com a mocidade espírita e os seus monitores, aonde saíram para arrecadar alimentos e donativos para as famílias carentes e necessitadas aqui da casa e também para a creche onde nós atendemos os nossos pequenos. O funcionamento é simples, não é? Você é aqui, ó, né? No primeiro e segundo sábado de cada mês, das 14 às 16h30, eles se reúnem na casa e fazem a arrecadação na rua, certo? Beleza. Conta com voluntários fixos e participação, né? O ano passado arrecadaram 3.000 quilos. Aqui a contagem, o estoque, há todo um controle. É só isso? É claro que não. É uma tarefa, e é uma tarefa mediúnica e de grande importância, porque ela vai às ruas, ela vai ao campo de batalha. Os nossos companheiros se reúnem sim antes de sair, mas antes de começar a tarefa é feita uma prece, a leitura de um texto evangélico edificante, é traçado as orientações. A campanha se realiza no primeiro e segundo sábado de cada mês, e cada mês esta campanha atinge um bairro e uma rua determinada, traçada, para não passar sempre nos mesmos lugares, fatigando, né, a mesma comunidade. A cada mês eles vão para um lugar, saem daqui determinados, esteja sol, esteja chuva, frio, vento, não há o que impeça os nossos caravaneiros. Esta campanha é muito maravilhosa porque ela nos oferta duas oportunidades. Primeira, de fazer a caridade material, que é extremamente necessária, porque não adianta falar do Evangelho a um estômago vazio, ele não vai ouvir. Precisamos dar o mínimo de subsistência para aquele organismo que é sustentado e animado por um espírito entender as palavras do Mestre. E a caridade moral. O que Jesus disse na resposta da questão 886? Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos e as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade moral, é a mais difícil das caridades. Na campanha temos a oportunidade de fazer os dois. Abrange muito mais. Não é apenas se reunir e sair e bater palma na casa das pessoas, solicitando assim um donativo. Vai muito além. Eu vou passar um filminho para vocês de 2 minutos. Foi o pessoal da editora Alta de Souza que fez, com a colaboração do pessoal da campanha, se eu não me engano, de Goiás, tá? 2 minutinhos. Prestem atenção, por favor.
Seja bem-vindo, meu irmão. Desencarnou recentemente, sem nenhum conhecimento acerca da morte. Permaneci em minha própria casa, vinculado ainda, principalmente a minha esposa, que sem conhecimento algum permanecia como eu, desamparado e com muitas dores. Eis que num domingo, próximo ao dia de finados, batem em minha porta 2 jovens e se apresentam como caravaneiros da campanha de fraternidade Alda de Souza. Deixam uma mensagem, explicam o trabalho, e assim que partem, a minha esposa começa a ler a mensagem que falava sobre desencarnação. Foi dessa forma que eu recebi os primeiros esclarecimentos sobre a minha atual situação e pude buscar, através da prece, o socorro para a minha condição. foi amparado e trazido pelos trabalhadores dessa casa que realiza essa campanha de luz. Participei das palestras, das reuniões junto aos caravaneiros e hoje, com muita alegria, me tornei um trabalhador espiritual dessa casa. Graças a Deus, irmão. Acho mais suave. Só uma nota explicativa bem pequena. O rapaz de verde é um médium, onde está passando a comunicação do espírito que se encontra atrás dele. E aquele espírito de branca que está fazendo este fenômeno acontecer. É o fenômeno mediúnico de psicofonia, muito comum em casas sérias que trabalham com amor. Pergunto, a campanha de fraternidade é só doação material? Os nossos caravaneiros, trabalhadores, têm um comprometimento grande? Abrange muito mais. No momento que eles se reúnem para fazer a prece inicial, os espíritos trabalhadores que são designados a acompanhá-los já saem às ruas, preparando a rua, as travessas e as casas, não interferindo no livre-arbítrio daqueles que moram, porque nós doamos se nós quisermos, mas o trabalho está realizado. Aqui nós vimos uma criança, trabalhador mirim. Pode-se levar uma criança? Deve-se. Por isso que nós temos uma foto com os jovens da Mocidade Espírita, para implantar o trabalho no coração de cada um, para implantar o trabalho na verdade da vida de cada um. É muito maior esse trabalho do que possamos imaginar. E a postura do caravaneiro é muito observada, não só pelo plano físico, mas pelo plano espiritual, aonde são trazidos espíritos orgulhosos que acompanham a caravana para ter o exemplo. O caravaneiro não pode se vestir de qualquer maneira, ele não pode falar de qualquer maneira, ele não pode se portar, contar piadas, fazer bagunça, algazarras, ouvir músicas. O caravaneiro não pode frequentar bares, entrar em comércios para comprar água ou qualquer alimento. A água deve ser levada nos dias de calor, ou solicitar em casas que nós conhecemos, que são trabalhadores espíritas e que ofertam esta água. O trabalhador caravaneiro tem que ser munido do espírito de caridade, ter boa vontade e disciplina. Se estiver na rua e encontrar algum amigo, parente ou familiar, ou bater na casa de algum conhecido, deve fazer a saudação educada e fraterna, limitar a uma conversa breve para seguir o seu roteiro. Podemos fazer parte dessa caravana?
Claro que nós podemos. Mas Emmanuel diz que todo trabalho útil realizado na terra ou no plano espiritual exige preparação. Então nós precisamos nos preparar. É claro que se eu quiser participar, eu posso adentrar, mas com certeza será convidado a praticar e a estudar na nossa escola doutrinária, o ESD, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Começando pelo básico, são 6 meses, passando para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano e se tornando um trabalhador nato. É claro que no meio desse percurso eu já posso começar, mas eu preciso de um respaldo, eu preciso de uma base espiritual e moral que me alicerce. Eu vou contar uma historinha para vocês da campanha que aconteceu há muitos anos. Quem me contou foi o seu Niromar. Os trabalhadores mais antigos conhecem, lembram do seu Niromar, uma figura ímpar aqui na casa. E quando eu comecei a frequentar o centro, me identifiquei muito com ele. E quando comecei a trabalhar na Alta de Souza, ele me contou este fato. A maior campanha que nós temos é no Jardim Bonfilioli. É a maior arrecadação, é realizada no final do ano. E um trabalhador, já no segundo sábado, arrecadando os donativos, um trabalhador experiente, se postou na frente de uma casa, bateu palma assim que um senhor mal-humorado, carrancudo, abriu a porta e ele disse: muito bom dia, querido amigo. Nós estamos fazendo a campanha de fraternidade Alta de Souza, arrecadando alimentos, donativos. O senhor teria alguma coisa para dar? Aquele senhor veio, bravo, colérico, e cuspiu na cara do trabalhador e disse: é isso que eu tenho para dar para você. O trabalhador, muito sereno, tirou o lenço, se limpou e disse: o que o senhor tinha para me ofertar, o senhor já deu, e eu lhe agradeço muito, mas agora eu gostaria de pedir aos necessitados, aqueles que não têm condição de pedir. Aquela casa foi a que mais fez donativos, foi a casa que deu cestas básicas, roupas, calçados, brinquedos e pediu perdão. Qual é a essência da caridade para o nosso Mestre Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Essas são as nossas munições, são as nossas bandeiras, com os nossos queridos e amados caravaneiros, saem todo primeiro e segundo sábado com alegria no rosto. Essa é a nossa bandeira. E podemos doar? Sim, nós podemos. Qualquer quantia, não importa a dificuldade. Nesse livro, Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, em 1997, os nossos irmãos de Goiás relatam que saíram de manhã fazendo a sua prece e colocando-se ao trabalho, passando por uma rua onde havia muitas casas bonitas, belas, e eles observaram que um andarilho, um mendigo, estava sentado na sarjeta com seus pacotes, observando com muita atenção, muito curioso. Em dado momento ele não aguentou a sua curiosidade e foi até um caravaneiro e perguntou: o que vocês estão fazendo? O que é isso que vocês estão fazendo? E o pessoal explicou: olha, uma campanha, nós arrecadamos donativos para famílias carentes, tudo que é arrecadado a gente separa e dá para aquelas famílias pobres. Ele se interessou, pegou um pacote, enfiou a mão lá dentro, mexeu e tirou uma caixa de fósforo. E disse: eu também quero colaborar. E deu a caixa de fósforo. O caravaneiro aceitou de muito bom grado. E o nosso querido amigo disse: agora, quem tem um fogão pode fazer o seu arroz, porque tem um fósforo. E nós vamos nos remeter imediatamente à historinha, ao evangelho que conta o óbolo da viúva. Dar daquilo que nós não temos. Ninguém é tão pobre que não pode dar um sorriso, ou tão rico que não possa dar a sua humildade. Todos nós podemos doar, desde que seja de coração, desde que seja de alma, desde que seja do espírito. A nossa querida Alta de Souza, nessa frase, ela dita os objetivos principais da campanha. A campanha da fraternidade é o serviço onde ganhamos o pão.
material para aquele que não possui. Entregamos o pão espiritual para os sedentos, divulgando a doutrina. Damos oportunidade para aqueles que necessitam trabalhar e formamos os verdadeiros caravaneiros de amanhã. Claro, quem quiser procurar as poesias da nossa querida Alta, fique à vontade na internet. Nós temos um vários lugares que podemos procurar e vamos nos identificar com muitos. Assim como eu encontrei a poesia Ao Sol do Campo, e vou encerrar lendo essa poesia com muito amor e muito carinho, desejando esta palestra não só ao centro, não só à nossa amada Alta de Souza, mas a todos os nossos irmãos caravaneiros. Que todos eles recebam a luz do mais alto em seus corações, para que se mantenham firmes no propósito que todos vocês se colocaram, na caridade moral e na caridade material. Ao Sol do Campo. Prossegue semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança, ara, semeia, aduba, e em timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréis e transitória estima, e se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança, detens na própria fé refúgio e segurança, no grande espinheiral de amor que te sublima. Varavento, granizo, injúria, lama e prova, e espalha aqui além a paz que te renova, no tempo a recordar, solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói, onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. Que o amor de Deus e a paz de Jesus nos acompanhem sempre. Que assim seja.